Olá, estás a ouvir o Humor à Primeira Vista, o podcast sobre humor do jornal Expresso. Eu sou o Gustavo Carvalho. Neste episódio voltamos ao formato É Só Uma Piada. Vamos desconstruir um episódio da série Barman, a história de um stand-up comedian que se vê forçado a trabalhar num bar e a colocar a comédia em segundo plano. A série está disponível na RTP Play e vamos focar-nos no quinto episódio, que se chama Alcobaça. Vais agora ouvir um excerto do episódio e logo a seguir começa a minha conversa com o humorista e criador desta série, Carlos Pereira. Humor à primeira vista. Vá, despacha-te, estamos à tua espera lá fora. Estás a ouvir? Estou! Boa tarde. Posso propor um desafio? Boa tarde. Diga. Sente-se com sorte? Trate-me por tu, diga. Fazemos para o ímpar. Se calhar par, segues caminho. Se calhar ímpar, eu fico com as batatas. O que parece? Se ganhares, eu não te chatei mais. E se perderes, fizeste uma boa ação. Ganhas sempre. Mas não te preocupes que eu não costumo ter muita sorte. Está bem. Vamos a isso? Ok. Para o ímpar. Pá. Obrigado. Afinal ainda tinha um bocado de sorte. É sempre bem-vinda. Mas olha, vai-me a desforra. Se eu ganhar, fico com as batatas. Se você ganhar, fica com isto. Pode ser? Para o ímpar. Ímpar. Jogo feito e nada mais. Obrigado, amigo. Olha, espera. Não há duas sem três. Não tens mais nada para me oferecer? Há sempre mais qualquer coisa. Vamos? Vamos a isso. Para o ímpar. Como é que vocês se chamam? Olha, eu sou o Carlos, este é o Vasco, este menino é o Pedro. E você, como é que se chama? Carlos. Diga. Não, o meu nome é Carlos. É pá, não pode ser. É pá, Carlos! Agora temos que ter dois Carlos? É pá, não é à toa que numa novela não há duas personagens com o mesmo nome, não é? Ah, confusão agora. Fogo. Quanto mais Carlos, melhor. Não ligue, pá. Só que... É pá, então vamos fazer assim. Tu vais ser o Carlos P. E tu és o Carlos S. Sem abrigo. Só na condição de sem-abrigo, Pedro. É assim que se diz. Ah. Porra, Vasco. 5 horas. Da próxima venho de patins. Tu é que demoraste meia hora a cagar na bomba de gasolina. Da próxima conduzes tu. O que é isto? É o mosteiro de Alcobaça. Em construção desde o século XIV. É impressão minha ou não está ninguém? Ah, então isto não é Alcobaça. Está tudo a apanhar fruta. Olha, abro com essa mais logo. Carlos, bem-vindo aqui de volta ao Humor à Primeira Vista. Novos estúdios, atenção, upgrade, não é? Obrigado. Bem-vindo aqui. Antes de mais, obrigado, Gustavo, por voltar. Tens coisas para dizer já. Olá. Estou a sentir que já tens coisas Olá, para dizer. todos que me ouvem. Eu tenho sempre coisas para dizer. Não, mas dizia, eu não sei se lembras quando estivemos na ESC e depois também estivemos juntos noutras ocasiões e eu disse que tu serias um dos serias um dos donos disto tudo na área da comunicação no futuro. Eu vacinei
vacinei. Como é que me está a correr? Não está? Diz-me tu. Não, mas deste um upgrade. Dei um upgrade. Todos disto tudo, não sei se... Ainda não é de ainda não. Estás na parte do D, ainda faltam estas letras. Mas se este acaba 10, que se agora estás no estúdio do Expresso, acho que já é uma boa subida. Mas ainda tens esperança que sejas o dono disto tudo. Ainda? Fogo. Sim. Tens mais esperança do que familiares meus. Vamos abordar o 5º episódio da tua nova série, Barman. Digo nova porque já tinhas tido o Africano de robustez razoável, não é? Uma primeira experiência em web series, digamos assim. Aconselho-se, obviamente, que já tenham visto o episódio e a série toda, não é? Não vão ver só este episódio, mas só para aqui contextualizar. Basicamente, neste episódio, as personagens Carlos e Pedro, interpretadas por ti e pelo Tomás Rodrigues, vão atuar a Alcobaça, a convite da Câmara Municipal, e na viagem, enquanto param numa estação de serviço, encontram uma pessoa na condição de sem-abrigo, que também se chama Carlos, interpretada muito bem, diga-se, pelo Miguel Linares, e junta-se a vocês e ao Vasco, que é interpretado pelo Miguel Neves, na viagem até Alcobaça. É isto, pelo menos o contexto deste episódio. Já te ouvi falar um pouco desta série com os restantes guionistas num episódio que lançaste no teu podcast, no link na bio, e essa ideia de teres uma série sobre esse tempo que viveste enquanto trabalhaste na noite, porque é parte dessa base real. Já tínhamos até falado, nem sei se não tínhamos falado na primeira vez, no episódio do Humor à Primeira Vista. Até penso que sim. Mas a personagem do Carlos é um humorista, tem isso em semelhante contigo, que não consegue viver da comédia, acaba por ir trabalhar como barman, porque tem que pagar uma dívida às finanças. E antes de irmos ao episódio 5 em concreto, esta ideia, como eu estava a dizer, vem dos tempos em que trabalhaste no Rive Rouge, no Lux, durante uns tempos, em que estavas numa pausa da comédia, e tinhas algumas cadeiras para fazer na faculdade. Até dizes isso, achavas que a comédia não te estava a sair bem, não é? Sim. E é aí que vais ter à noite, e não queres ficar parado. Eu queria começar por fazer a pergunta que fazem ao Carlos, à personagem, quando ele é entrevistado para ir para o bar na série, que é: tu foste, alguma parte de ti foi trabalhar para a noite por causa de material? Olha, vou-te dizer uma cena que é das coisas que mais me dá gozo ouvir este podcast, é o trabalho de casa que tu fazes com os outros gajos. Tipo, imagina, eu só ouço as partes em que tu dizes, em que tu traças, em que tu mostras que preparaste para a conversa e o resto salto, percebes? Eu não ouço as respostas deles nem nada. Ouves partes de 30 segundos. Sim, e eu gosto muito. Muito mas obrigado. Fazer só aqui uma marcha atrás, dizer, imagina, tu disseste, e é habitual dizer isso, que eu sou o criador da série e tudo mais, mas a verdade é que pronto, eu não criei a série sozinho, né? A série foi criada a 4 mãos e às vezes acaba por ser um bocado injusto porque sou sempre eu que sou chamado para falar e às vezes até tento que eles também venham, mas depois acaba por não dar. Sim. Não, aqui no processo, né? Sim. Falamos sobre isso, mas é um bocado, acaba por ser uma pena porque pronto. E né? diga-se, os restantes guionistas são o Tomás Rodrigues, o Daniel Cruz e o Guilherme Ludovice. Foram eles três que me ajudaram a criar o Barman e este projeto é tão meu quanto deles também. Se calhar o grande mérito que eu tive foi conseguir juntar essa gente toda à volta deste projeto e esse é o único mérito que eu puxo para mim. Há mais, mas principalmente puxo esse. Respondendo agora concretamente a tua questão, se é uma parte de mim que foi em busca de uma piada. Imagina, eu já disse isto, e que é, trabalhar na noite foi a piada mais longa da minha vida, porque eu fui mesmo numa de piada, estás a ver? Porque imagina, eu não tinha necessidade daquilo, tipo, tu disseste tudo muito bem e é acertado. Eu estava a fazer algumas cadeiras da faculdade, tinha muito tempo livre, porque tinha só 3 ou 4 cadeiras, aquilo concentrava ali entre terça e quarta, depois o resto da semana não tinha bem nada para fazer, e na altura estava muitas vezes com... Estavas com quantos anos nesta altura? Já? A 23, Ok. 23, acho eu. E uma vez estava com umas amigas, e já falei isso, mas estava com umas amigas e nós vimos, alguém viu no Facebook ou assim, ou no Instagram, já não sei bem, o Lucas está a contratar. E nós mandamos como assim, gozo. Assim, tipo, como gozo, completamente. Elas talvez precisassem mais do que eu. Estavam a dividir casa e não sei o quê. E eu lembro de estar na faculdade, para ir uma semana depois, e ligam-me do Lucas, a dizer, tipo, temos aqui o seu... Porque eu depois pedi a minha namorada na altura para me fazer um CV, que não tinha nada, que dizia, tipo, fez umas atuações, fez umas coisas, eu tinha feito umas coisas no Sporting na altura,
na parte do marketing. Ok. E juntei isso tudo e mandei. Aqueles CVs da Aeropass e não sei o quê, aqueles templates. Mandei, o gajo ligou-me e disse, tipo, olha, estávamos aqui a ver o seu currículo. Você não tem realmente nada, mas gostava que viesse cá conversar connosco. E eu fui, tipo, e aí eu disse, está a acontecer, eu vou tipo a uma entrevista de emprego. E eu quando chego, acontece logo aquela cena que está tratada no episódio 1, que é quando o Carlos chega e diz, isto é o Carlos Pereira. E o resto do pessoal, tipo, quem? E é engraçado, porque imagina... Ou seja, uma pessoa do bar reconhecer. Sim, que já sabia quem eu era, porque tinha ainda... Neste caso a Madalena é a personagem Sim, é a Madalena. E ela tinha ido ver o meu solo na da Maia, quando eu fiz o Culpado. O Culpado, sim. E eu fiquei tipo, uau, tipo, imagina, foste a da Maia ver, tá? Porque na altura eu lembro desse solo. Quem foi a da Maia ver esse solo? Eu acho sempre que são tipo seguidores especiais, tem um lugar especial no meu coração, tá a ver? Porque até eu lembro de houve uma senhora que veio de Setúbal para ir ver e eu achei isso fascinante. Mas pronto, então aconteceu logo essa coisa e eu sentei-me. E aquilo é muito engraçado, porque tinhas um açoriano, uma menina que veio de Massamá, tinhas um gajo que é professor e que estava não sei o quê, depois tinhas artistas, tinhas um gajo que já foi ator, tinhas aquilo é toda uma seleção de pessoas de vários sítios. E estávamos todos assim meio na expectativa e a Madalena toma logo rédea, e tipo, eu nunca conheci ninguém assim. Ela assume logo ali a rédea da coisa, começa logo, e tu, como é que chamas? Ou seja, isso aconteceu mesmo. Isto aconteceu, E pronto, depois chegou a parte da entrevista em si, e no final fiquei logo com a sensação que tinha ficado. Tipo, a entrevista foi feita pelo Manel Reis e pelo braço direito dele da altura. E ele foi logo muito sincero comigo, disse, olha, você não tem aqui tipo, qualidades como barman, mas isto aprende-se, mas tem o resto de outras coisas e pronto. E eu fiquei com a sensação que tinha ficado. Depois dizemos-te daqui a umas semanas. É engraçado sem ser, porque na semana que eu fui a essa entrevista, imagina, isso foi uma terça, eu na quinta e na sexta tinha stand-up, cá em Lisboa, certo. Tipo Benfica e não sei o quê. Depois na semana seguinte, quinta, sexta, sábado e domingo, tinha uma mini tour no Porto, que na altura o Rui Xará convidava o pessoal para ir lá fazer, o pessoal de Lisboa para ir lá fazer umas noites. Tinha lá, então tipo, imagina, era a minha despedida, porque eram os meus últimos espetáculos antes de me enfiar no bar, estás a ver? Certo. E eu lembro-me de estar no Porto a atuar e a pensar, isto vai acabar. Isto é a última cena, isto vai acabar. E sei lá, imagina, eu depois fiquei no Porto esse fim de semana porque eram 3 dias seguidos a atuar e quando passava pela cidade já estava a acontecer, porque aquilo era para começar logo, era um bar que ia abrir, não sei o quê, e já estava a acontecer montagem de bar. Ou seja, as primeiras semanas de montagem de bar eu não apanhei. Então a Madalena, que depois acabamos de ficar logo amigos porque tínhamos essa coisa em comum, é o fato de sermos os mais novos lá, certo. E dos poucos que não tinham assim grande experiência de bar. Ficámos logo amigos e não sei o quê. E ela é que me ligava e dizia, olha, hoje, tipo, sabes o que é um long drink? É daqueles copos altos, não sei o quê. Olha, o gin serve-se desta forma e não sei o quê. Ela dando um workshop. Sim, estava sempre meio a fazer essa articulação. Mas sim, eu lembro de estar lá no Porto a pensar, tipo, eu quando voltar para Lisboa acabou. Eu vou agora, tipo, começar uma nova vida. Mas ao mesmo tempo pensar assim. Achavas que ias voltar à comédia ou não? Sim, tinha esse plano. Tipo, eu sabia que a noite não era o meu lugar. Claro. Porque imagina, uma coisa que eu pensava era do tipo, porquê é que eu estou a fazer isto mesmo? E é uma questão que eu tenho, uma pergunta que eu faço muitas vezes a mim mesmo. Mas parece um bocado aquela ideia do humorista que vai à procura de material propositadamente, auto-inflige em situações. Sim, por isso é que estava-te a perguntar se até podes ter achado interessante ir para a noite até a pensar, isto vai-me dar histórias de certeza. Achei. Achaste logo? Achei, porque não havia razão nenhuma de eu fazer aquilo. Tinha 2 ou 3 cadeiras para fazer, não tinha contas para pagar, não havia. Uma, pronto, gosto muito de autoflagelo. 2, aquilo podia-me dar certamente jeito, podia-me dar jeito. E mesmo em conversas que depois tive com pessoas, é tipo, isto vai dar aqui coisas boas. Gosto muito de autoflagelo. Gosto muito de autoflagelo, sou um grande fã de autoflagelo. É um bocado... Lá está. No último episódio até com o Batáguas também se dizia isso, dele estar a dizer que parte dele até tinha pena dos processos em tribunal não terem avançado, porque ele gostava de ver até onde que aquilo ia. Não é? Mas gosto. E depois podemos até aflorear um bocado isso mais para frente, porque isto está há ali partes da série que... Mas dizia que... gosto de autoflagelo e 2 podia-me dar material. Eu lembro, nas minhas primeiras noites, a primeira coisa que eu fazia quando chegava ao bar
Era aí a caixa registradora, abriu o rolo do papel que sai o talão, Certo? tirar assim, uma boa quantidade, rasgar e meter num canto com uma caneta. Era isso que eu fazia sempre no início das noites. Para anotar. Para anotar coisas que Ainda iam tens acontecendo. esses papéis? Pá, eu tenho alguns que fui encontrando. Foste Porque eu depois procurar? deixei tudo, eu guardava tudo no final da noite no cacifo, juntamente com a gorjeta. Mas depois, sei lá, às vezes com a roupa e puxar não sei o quê, alguns também puderam a nitidez da tinta. Mas eu anotava muito. Eu lembro assim das primeiras. Houve 2 primeiras piadas que eu escrevi quando comecei na noite. E uma delas foi mesmo uma coisa que tipo. Da ignorância de um gajo que não saía muito à noite e não conhecia esse ambiente que era. Eu lembro a primeira piada que eu escrevi foi eu sempre achei que MD fosse um diminutivo para Máximo Dutti. certo. Tá, quando eu ia malta, eu lembro uma vez de dizer assim a um gajo, tens pastilhas? Tipo, porque eu masco muita pastilha. E iniciar o trabalho e dizer a um colega, mas tens pastilha? Eu gajo, não, mano, achas que é isso? Já! Mano, são 10 da noite. Eu assim, como assim? Ele assim, então, não, chiclete. Ah, mano, fogo, tu tens que ver onde é que tu estás, man. Tens que ver onde é que tu estás. E eu, tipo, ok, tipo, estás a ver? Yeah. Certo. E a segunda piada que eu escrevi foi: eu só vim trabalhar à noite para poder conseguir entrar na discoteca sem ser barrado. Porque tinha até acontecido aquela coisa de Nelson Évora e não sei o quê. Portanto, foi um bocado esses dois lados. Já. Certo. Desses tempos do bar, como estava a dizer, de certeza que existiram histórias interessantes. Sim. Uma delas tu contaste no Humor à Primeira Vista da primeira vez que vieste. Nessa pausa, como não queria estar em casa sem fazer nada, mas mais tarde da Júlia, e tinha tipo aí 3 cadeiras na faculdade que não me ocupavam assim tanto tempo. O que no geral tipo, até dava para continuar a fazer cenas da comédia, mas pronto. Então decidi ir trabalhar. Fui trabalhar pela noite, porque é uma realidade que me é completamente desconhecida. Sou um gajo que sai pouco e não conheço muito esse mundo e queria conhecer. E fui trabalhar pela noite. para onde? Numa primeira fase trabalhei num bar que é o Rive Rouge, que é ali na Time Out, e depois fui trabalhar para o Lux. Ok. Ah, ok. Porque eram dos mesmos donos. E fui lá e... Fazias o quê? Eu era barman. Servia copos, fazia coquetéis e tal. E Eras, a malta... eras reconhecido? Era muito. Sério? E a malta dizia muito: o que é que estás aqui a fazer, pá? Pá, o teu lugar não é aqui, tu tens é que estar em cima do palco e não sei o quê, pá, tu tens muita graça, pá, sai daí. E o Nóbrega ia muitas vezes a esse bar e dizia-me muitas vezes isso. Ele dizia: pá, não, pá, tu não podes estar aqui, pá, tu tens muita graça, pá, tem... E ele sempre que ia lá dizia isso. Ele uma vez disse: pá, vou trazer aqui alguém que se o meu discurso não chega, vou trazer aqui alguém que vai te tirar daí. Pá, e depois uma noite ele apareceu lá com o Salvador Martins e disse: então puto, estás aqui, o que estás aqui a fazer, estás a ver? E ele tinha sempre essa cena. E depois quando surgiu o convite para nós a live, porque eu não estava nada à espera, porque eu já estava numa fase interrupta, não estava a fazer coisas, então o convite veio meio tipo, ok, se calhar comediantes merecia mais do que eu, estás a ver? Mas ao mesmo tempo foi fixe. E eu percebi mais ou menos a dica, que era tipo, pá, anda, mas é para aqui que é deste lado que tu tens que estar. Claro. Estás a ver? Porque há isso da parte das pessoas. Mas depois, se calhar, não sei. Mas depois há sempre qualquer coisa que falha, porque nunca vai bem, não é? Eu lembro-me na altura. O Nóbrega que referes neste certo é o Hugo Nóbrega, da HDZN, sim. que na altura era o responsável pelo palco comédia do Nós Alive, como nós ficámos a perceber. E há uma coisa que diz ali, há várias coisas, mas há uma que dizes que as pessoas te diziam que não podias estar ali, que tens muita graça, que tens a estar do lado da comédia, e que acaba por ser a principal narrativa da série, esse dilema interno, digamos assim, o lado em que te posicionas, não é? Quando as pessoas dizem isso, é bom por um lado porque mostra que sabem ouvir, não é? As pessoas dizerem que acham que tu tens que estar no palco e que tens graça, mas por outro acredito também deva chatear ouvir isso, porque parece sempre aquele, como tu dizes, depois há sempre qualquer coisa que falha. Tu acabas até este certo a dizer isso, não é? Parece que há sempre qualquer coisa que falha, porque, ou seja, as pessoas dizerem isso, parece que há qualquer coisa que não está a funcionar bem. Até pode parecer meio condescendente às vezes, não é? Acredito se alguém diz: pois tu aqui não estavas melhor a fazer comédia. Como é que lidas com estes comentários? Não estava pronto para ver esse áudio, para recorrer Mas esse áudio. gostou? Não, é só engraçado. Mas olha, é uma questão interessante, porque uma coisa que eu percebi a trabalhar na noite e que mais me chamou a atenção é a forma como se olha para quem está na noite. Tu assumes sempre que aquele gajo que está ali falhou.
seja na noite ou seja num outro trabalho qualquer. Se tu vês e o Lux tem muito esta coisa porque é quase como se fosse a casa do artista, é uma espécie de casa do artista em versão jovem, a casa do artista em Santa Apolónia. Então, mas é essa coisa, que tu, quando olhas para um gajo, ou seja, está na noite, ou está num bar no geral, ou está numa loja, tu assumes que aquele gajo falhou e tu não. E há quase um desleixo para quem está do outro lado, não é? Quem está atrás do balcão não é pessoa para ti. Aquela pessoa só tem um objetivo: servir-te. Estás a ver? E tu até podes ser um gajo que no dia a dia, tu, cliente, até podes ser um gajo que também trabalha no atendimento ao público. E que chegas a casa e queixas-te porque não te valorizam ou não olham para ti como sendo quem é. Tipo, há uma cena que depois caiu na série por questões técnicas, mas que era uma fala em que alguém dizia assim: tu não percebes que quem está atrás de um balcão tem sonhos ou tem objetivos. Aquele gajo pode ser um ótimo cartunista que faz cartoons e imagens que tu depois partilhas no Instagram e achas muito giro, mas não sabes quem é que fez, porque tem uma página e tu não sabes quem é o autor por trás daquilo. Percebes? E depois no dia seguinte estás no bar e estás a dizer: opá, tu sabes quem é que eu sou, para faz-me um gin, não sei o quê. Porque depois é muito isso. Então tu nunca seja o gajo do bar, seja o gajo da Copa, é tipo, eu estou aqui para dançar para me divertir. Tipo, se puderes não me estorvar muito, não me chatear, estás a ver, faz só o teu trabalho, pronto. Então nunca assumes que aquela pessoa escolheu estar ali de alguma forma. Por exemplo, que era o meu caso. Não me transtornava muito quando as pessoas diziam assim: ei, estás aqui, man. Tipo, eu vi as tuas cenas, man, o que é que aconteceu? Man, não desistas. E era do tipo, não, eu sei mais ou menos o que é que eu estou a fazer. Tipo, eu escolhi estar aqui neste momento, estás a ver? Não estou aqui porque de repente caiu-me o mundo em cima ou porque falhei, estás a ver? Tipo, Apesar de tudo, foi uma decisão tua. Foi uma decisão minha, estás a ver? Eu podia não tê-lo feito. Mas foi interessante, deu-me também essa bagagem e essa percepção e aquilo foi quase um tratado sociológico, porque é verdade, a forma como as pessoas estão. Existe aquela coisa do álcool, é uma coisa transformadora. Mas o pré-álcool é quase tão mais demoníaco que o pós-álcool, estás a ver? A ânsia de ficar. Eu via isso tipo, com todo tipo de pessoas, sejam das mais comuns a outras pessoas. Então quando me diziam. O que é que queres dizer com outro isso? tipo de pessoas. Não, pessoas mais conhecidas, digamos assim. Então quando aparecia alguém que me dizia: man, houve uma vez um gajo que me pegou assim, agarrou pela cabeça, puxou assim e disse assim: man, tu não deixes que isto te consuma, man. Tipo, não, tu és mais do que isto. E eu tipo, sabe? E eu, mas porque depois o meu período também na noite teve várias fases. Houve uma fase em que eu estava mais do o sociólogo que tirava notas, depois houve uma parte que eu já me tinha entrado e eu já não dava. Já Já estavas dentro. Sim, quando eu percebi como é que as pessoas são ou podem ser. Mas pronto, também para elas não é com maldade. Mas então para te dizer isto, que é, não me fazia toda confusão quando me diziam isto. Mas depois foi fixe, por exemplo, quando o Nóbrega disse isto, por exemplo, depois há pessoas que as mensagens te chegam de outra forma, não é? De uma forma mais ou menos proeminente. Palavras. Então, quando o Salvador disse: puto, estás aqui, não sei o quê, tipo, lembra-te que o mais importante é a viagem, não é o caminho, ou é a viagem, não é o destino, essas coisas que as pessoas dizem. Foi isso que o Salvador te disse? Sim, ele disse uma cena: puta, eu não sei porque é que estás aqui, espero que não tenhas desistido, pá. O mais importante é a viagem, não é o destino. O que é que eu disse? Está-se bem, tipo, mas eu. Está-se bem, mas eu. Puxaste isso de alguma forma para a série? Se calhar ali no discurso do. Puxei. Do NJ. É assim que se diz o nome sim, NJ. Puxei. Sim, há muita coisa desse período que está lá e outras que não sendo desse. Mas esse momento em concreto foi um momento em que pensaste quando estavas a escrever? Quando estavam a escrever? Sim, aliás, é uma coisa. Sim, pronto. Sim, o que é que ias dizer? Não, porque eu ia dizer que quando estávamos a escrever esse episódio, pensámos: ok, é fixe ter aqui um anjo, alguém que aparece. Que é o primeiro episódio. Sim, é o primeiro episódio. Que aparece e vem aqui situar aqui o Carlos, não é? Abanar um bocado as ideias desta personagem, deste gajo. E num primeiro momento pensámos alguém do universo da comédia. E depois é que pensámos: ok, se calhar pode ser mais giro trazer alguém que não tem nada a ver com isto, deste mundo, estás a ver, uma pessoa completamente fora e que vem e que diz: man, bora. E eu sempre gostei muito do NGA, sempre ouvi muito do NGA, e quando estávamos a chutar nomes, veio o nome do gajo à mesa e dissemos: vamos avançar com o gajo. E estavas a dizer aí que às vezes tinhas interações com pessoas, pronto, sejam elas conhecidas ou não,
Mas que outras histórias é que vemos na série que são reais? Ou que histórias reais é que achaste que era melhor não levar para a série? Não, há histórias, imagina, eu tenho, se há coisa que eu tenho pena é de não ter tido, acho que temos todos que fizemos isto, não temos tido mais tempo e mais dinheiro para fazer a série. Acho que ela Claro. tinha ficado muito mais rica e muito mais bonita. Mas pronto, é sempre o mal deste país, nunca há dinheiro, mas, pronto. Mas ainda assim acho que fizemos uma coisa bonita. Houve histórias que não entraram, algumas até nem eram do bar. Ok. Algumas até eram sei lá, do universo do qual eu faço parte. Certo. E a malta, pá, não, a malta depois vai receber isto mal e vai achar que é uma crítica e também não vale a pena. E nem era, tipo, era uma coisa que, pronto, dentro do contexto da narrativa que Certo. fazia sentido e não sei o quê. E é isso, e como éramos 4 a decidir as coisas, e isto, 4 mais, né, mais o resto, depois o realizador, o Luís, Mas alguma história em concreto? que não tem entrado. Que, sim, se calhar gostava, tu, na tua perspectiva, obviamente eram todos a decidir, mas tu gostavas que se calhar tivesse de alguma forma entrado e por alguma razão não entrou. Não sei se cheguei a colocar alguma em cima da mesa, assim, por exemplo, do bar, que tivesse sido vetado. Mas sei lá, mas imagina, eu lembro-me quando estava no bar uma vez, apareceu-me lá a namora e ela não sabia beber shots. Perguntou-me como é que se bebia shots. E eu acho que isso tinha. Isso já aconteceu. E ela me perguntou, que já disse que já não saía há muito tempo, o que é que aquela senhora está a beber? E eu disse, é um shot de não sei o quê. E ela disse, mas isso é o quê? É tequila. Tequila? Ela olhou assim para mim, tequila. Então, queres? Bora. Mas acho que isto bebe-se com. Isto não se bebe com limão, assim, sal. É que eu não sei como é que se isto. Sim, limão, não sei o quê. Sim. E ela, mas isto agora, eu tenho que comer o limão, depois eu bebo chá, depois fico no fim, não sei o quê, e põe sal. E o mais engraçado é que eu também não fazia ideia. Então as pessoas pediam-me sempre sugestões de coisas que eu não fazia ideia. Então muitas vezes, se fossem coisas mais profundas, eu ia sussurrar ao ouvido dos meus colegas: olha, como é que isto é primeiro, não sei o quê, não sei. Ok. E fazia, se fossem as coisas eu deixava só, estás a ver? Porque depois eu também percebi isso, ao terceiro copo. Tu já não estás bem interessado em saber se a Qual é a caipirinha hora? leva gelo picado ou se é gelo grosso, estás a ver? Só Sim, queres beber, estás a ver? Mas isso podia ser giro estar lá, ou quando. Sim, isso era giro. Sim. O Quadros, por exemplo, também aparecia muitas vezes e ficávamos a falar até tarde sobre a vida. O João Quadros. Acho que me ficaram na retina, acho que de alguma forma acabamos por colocar na série. Por exemplo, aquela questão do episódio 4 do gajo que vai à casa de banho. Isso aconteceu mesmo, então? Aconteceu. Isso já aconteceu no Lux. Porque depois há assim essa divisão. E aconteceu tudo, ou seja, a pessoa depois foi para. Foi. Foi para do lado. Foi. Isso, ou seja, porque lá eram urinóis, não é? Eu estava no penúltimo urinol, ele veio ter comigo e falou comigo. Eram urinóis. É um urinóis, é um tipo as casas de banho do Lux, não sei se estás a visualizar, tens vários urinóis na parede. E eu estava no penúltimo, não é? A seguir, o último vai para a parede, vez da porta para a parede. E eu estava no penúltimo, porque aquilo estava no lodo, eu tinha aqui a casa de banho, depois tínhamos lá em cima, e disse, pá, vai cá em baixo, pede para passar à frente porque és trabalhador e não sei o quê, e fui e estava. E o gajo aparece e pergunta, olha, toca-me assim no ombro, e diz com uma voz muito gentil, olha, posso-te fazer um broche? E eu fiquei logo, tipo, o quê, meu? Eu disse assim, mas estás-te a passar? E ele disse, não precisas reagir assim, tu vais por um desejo. Caso queiras, a coisa acontece. O diálogo foi mesmo. Foi igual. Tal e qual. Não sei. E eu estava assim, ele disse, pronto, não tens que ficar assim. E eu, depois ele vai ter com o gajo a seguir e eu disse, ei, nem venhas, cara. A diferença é que na vida real o gajo não aceitou. Se nem venhas. E então, depois eu saí a olhar para trás e pensar, o que é que eu estou a fazer? Que mundo, foi assim, que mundo mesmo, foi mais ou menos nessa altura que eu decidi que depois ia seguir a minha vida, porque as tantas não compensava. Não. Mas de certeza que houve aí, se calhar, uma tentação de, às vezes, de reunir muitas dessas histórias e algumas acabaram por não encaixar por uma razão ou outra, não é? Sim, imagina. Como é que foi essa decisão, por exemplo, com todos? O constrangimento do tempo e do dinheiro, que acima de tudo se resume ao dinheiro, infelizmente. Ele é a mãe e o pai dos problemas e das soluções ao mesmo tempo. Das soluções e dos problemas. Que é assim, né? Eu, como todo gol alto, sinto que tenho que dizer estas frases. Não é necessariamente porque eu quero dizê-las, é só porque tenho que dizê-las. Não, mas dizia eu que... Diz. Por exemplo, a série inicialmente ia ter 8 episódios. Ok. E nós tivemos que cortar. Ficou com 7? Ficou com 7. Tivemos que cortar um deles, porque depois nós já estávamos a ser muito ambiciosos
porque acho que Mas tiveram que cortar, ou seja, estava feito ou estavam escritos. estava escrito? Estavam escritos. E tivemos que cortar um deles para poder ter alguma margem. E então cortámos um. E o que é que aconteceu? Aconteceu a junção do 2 e do 3. Dos antigos 2 e 3. Portanto, houve muita coisa que caiu dessa junção. Muita coisa, muitas histórias. Por exemplo, as pessoas às vezes dizem porque isto podia ter, faltou aqui uma ligação disto, ou esta parte podia ter sido mais explorada. E nós, quando recebo mensagens no Instagram de malta, de feedback, sim, partilho com os outros e eu penso sempre, nós sabemos disso, ou seja, dificilmente há críticas que nos são feitas, críticas não necessariamente negativas, mas coisas que nos são apontadas que nós não saibamos já, por exemplo, falta aqui, e às vezes falo com o Danilo, diz, isto é aquela parte em que tivemos que deixar cair porque ia daqui para aqui. Sei lá, uma parte em que o chefe está a mostrar o bar e está a explicar o que é que cada coisa serve, onde é que fica cada um, e nesse trajeto há ali conversas bastante engraçadas, estás a perceber? Tipo, apontamentos. Sim, apontamentos que caíram muito. Houve muita coisa que se cortou. Eras um barman com jeito ou não tinha jeito? Eu era um barman sem jeito, mas com muito carisma. Que é também o que. A minha tia perguntava-me no Natal o que é carisma. Depois estávamos a ver a série, todos em família. A minha tia pergunta o que é carisma. A minha tia assim, é verdade, ele sempre teve muito carisma, mas o que é carisma? Portanto, eu também não sei, mas acho que sim, eu tinha pouco jeito, mas tinha muito carisma. Ou seja, por exemplo, os meus colegas que trabalhavam no bar, a maior parte deles já tinha feito aquele trabalho em algum outro momento da vida deles, em algum outro contexto. Eu não. Aquilo para mim era tipo uma coisa nova. Aquilo era uma nova vida para mim. Então eu estava sempre muito contente. As pessoas vinham imagina, os meus colegas eles já conheciam de cor, tipo os clientes, as coisas. Eu tinha um colega meu que sabia onde tocar para conseguir uma gorjeta de 50 euros. O gajo assim, olha, vinha um gajo, ele dizia-me assim, queres isso aí amanhã? Mas esse mês não recebemos deles, não te preocupes, eu arranjo dinheiro. Vê isto. E vinha um cliente e o gajo fazia toda uma cena. A forma como ele atendia, a forma como ele olhava, a forma como ele ia buscar o copo, a forma como o gajo pegava na garrafa e no final o gajo tipo, mas isto é para si. Ele, queres mais? E tinhas isto. Claro. Tal como já tinhas o gajo que já sabia que o cliente que chega e a forma como o cliente está a andar, ele já sabe que tipo de cliente é que é. Se é o cliente indeciso ou se é o cliente que vai chegar e vai dizer quanto é que é Imperial? X. Quanto é que é média? X. Que é uma água. Os gajos já sabiam. E eu não sabia nada disso. Então qualquer cliente que vinha para mim, eu era boa noite. E sorria com tipo, era o sorriso de orelha a orelha. E eles ficam. Imagina, a seguir esse meu colega que sabia onde tocar para fazer cair a nota. A seguir ao gajo quem fazia mais gorjeta era eu. E não necessariamente por ser bom, porque estava sempre feliz. Os meus caras tipo assim, você é uma alegria aqui neste bar, você é uma lufada da fresco. Porque aquilo tinha 2 bares, não é? Claro. E eu disse, os seus colegas lá do bar, do primeiro bar, os meus colegas já nem sabem que os clientes diziam isso sobre eles. Mas os seus colegas lá do outro bar são todos carancudos e não sei o quê. E eu estava sempre, mas isto no Rouge, eu estava sempre feliz da vida. Chegava alguém até mim, boa noite, o que é que vai ser? Que forma ótima de ser recebido. São 2 gin tonic. Já. E subia a ginopia e pumas. E davam-me tipo 10 paus de gorjeta. Estás a ver, puto? E no final da noite tínhamos sempre imenso dinheiro para dividir. Eu era um gajo com pouco jeito. As primeiras caipirinhas que eu fiz sem álcool. Agora, as primeiras caipirinhas que eu fiz sem álcool. Eram para aí tipo 3 tias que foram sair espevitadas e não sei o quê. Foram beber caipirinhas e absintos e não sei o quê. E pediram caipirinha. E depois havia muito aquela coisa que é deixa o Carlos fazer para ele ganhar ritmo, ganhar experiência. Sim. A minha chefe de bar na altura, ótima, ajudou-me imenso, ótima trabalhadora, ótima pessoa. E era sempre, deixa o Carlos fazer. Faz sem a receita, estou eu a fazer, porque depois é muito agarrada a receita, isto leva 4, não sei o quê. Ela ia ter uma receita. Há quem diga que é melhor sem receita. Mas isso é verdade. Fazer as coisas sem receita é um nível de confiança. E essa chefe tinha uma coisa boa, que ela acreditava, há muita tendência do cliente estar sempre em primeiro, mas ela valorizava muito a nossa palavra, só depois é que, numa fase já avançada, é que... Pronto. E ela, não, mas está a dizer que tem álcool, então eu fui nele, porque não sei o que. Não, eu percebo, mas não tem álcool. E eu tentei, pego no copo e provo. Porque a senhora diz assim, então prove. E eu pego no copo, digo para a boca, que é que está a fazer? Ela disse para provar, não vais beber do copo da cliente, não é? Como é que se prova? Carlos, pegas numa palhinha, como é óbvio, metes, sugas a bebida, viras as costas e provas, não pegas isso, tu não estás lá. Eu não, percebes? Claro. E não tinha efetivamente álcool. Sim.
Yeah, é uma viagem. Então essa chefe de equipa vá, Sim. corresponderia à personagem da Marta. Não, mais ou menos. Porque, digamos, eu tive vários chefes. No Ok. Rouge eu tive 2. Tive um, que é o Bernardo, que é um gajo muito fixe, mas depois ele era do Lux, estava lá para nos passar uma experiência. Depois voltou para o Lux. Mas não tiveste malta assim restrita ou regrada como a personagem da Marta? Tiveste? Tive no Lux. Ok. Porque essa chefe é uma junção das duas chefes. Tem um lado mais dócil Ok. da que eu apanhei no Rouge e tem um lado mais duro da que eu apanhei no Lux, sendo que essa também tinha um lado bastante dócil. Aliás, ela é muito rígida e muito regrada, mas comigo tinha sempre aquela atenuante. De estás a aprender. Sim, e por algum motivo simpatizava comigo. Mas sim, eu tive. Porque é isso, ou seja, foram 2 momentos distintos. Eu, no Rouge era uma coisa, eu costumo dizer que o Rouge foi a creche, o Lux foi a tropa. Só que eu fui a tropa sem estar bem pronto, percebes? Certo. Mas dentro daquilo que sabia fazer, fiz bem. E fiz bem, no Lux. Quando aqui na parte de escrita de guiões, como eu disse no início, já era uma ideia que tu tinhas há uns tempos. Depois desenvolveste durante a pandemia com o Daniel Cruz, o Guilherme Ludovicio e o Tomás Rodrigues, mas nesse episódio que eu referi do teu podcast, o Daniel a certa altura refere que ainda tinhas uns rascunhos de coisas que tinhas escrito com o Pedro Durão. O que é que veio dessa altura? Sim, porque o Barman começou a ser desenhado há algum tempo por mim e pelo Durão, depois acabou por não avançar e depois nessa fase que decidi retomar, fiz com esses 4. Na altura ainda mandei uma mensagem ao Durão, mas ele estava com outros projetos e tudo bem. Claro. O que é que veio dessa altura? Veio, por exemplo, a cena do assalto, a cena do Carlos roubar o chocolate, por exemplo, foi aproveitar dessa altura. Não roubar. Não roubar o chocolate, exato. Tentar. Veio dessa altura. Ou seja, mas já havia uma estrutura para a série nessa altura, ainda era muito solto. Não, era muito solta, não tínhamos quase nada. Tínhamos um esboço de Ok. 10 páginas, 8 páginas, para aquilo que poderia ser um primeiro episódio, mas aquilo ainda estava muito verdinho. Depois não tínhamos muito mais, tínhamos assim uma ideia daquilo que podiam ser os outros episódios, mas aquilo não estava nada assim de elaborado. Tinha isso e tinha uma outra coisa, se calhar a personagem Madalena já vinha daí, o nome Madalena já tinha sido escolhido daí, e acho que Marta também, os outros fomos nós que escolhemos. Mas depois, a verdade, a série foi escrita por nós os 4, estás a ver? Aquilo aproveitou-se uma outra coisa, mas nada de para aí além. Depois nós os 4 é que escrevemos a série e desenvolvemos a série. E porquê esses quatro Essas guionistas, 4 quatro pessoas incluindo Primeiro porque eu gosto de escrever com pessoas, acho fixe, né? Acho que há coisas para fazer sozinho e há coisas que acho que é fixe fazer em partilha. E tu conheces-te muito quando estás a escrever com outras pessoas que te conhecem de alguma forma. E eu, sei lá, já disse esta frase, que eu conheço muito através das boas pessoas que lidam comigo. Não, mas nota-se muito que anda a ler aquelas páginas de Instagram. Não, mas então essa cena. Eu tenho essa tendência a trabalhar com amigos e não sei. E Tomás é meu amigo e na altura estávamos muito próximos e a verdade é que o Tomás estava comigo quando surgiu a ideia de voltar a pegar na série. Ok. Então fez-me todo sentido. E depois o Tomás tem um tipo de humor totalmente diferente do meu, mas que é um humor que eu aprecio bué e que eu invejo bué porque gostava de conseguir fazer aquilo. Ele tem aquilo que nós chamamos de humor marreta. Aliás, ele mesmo é que salta. Acho mais que foi, goofy. Sim, mais goofy. Ele é que salta e Ele já puto, isto é humor marreta. Às vezes quando dizem, o que é que achas dele? Gosto, um bocado de marreta, mas gosto. Ele tentava já agora fazer umas cenas fixes para o Instagram. Para o Instagram, yeah. Tenho visto. Vejam, Tomás Rodrigues. Não vim para falar mal, né? Não vim para dizer mal. Acho que é assim. Um, Ele mete-se com sofá em vários sítios. Sim. A dizer mal de coisas. Sim. Não, quer dizer, não veio. Mas... E pronto, ele estava comigo e fez todo sentido. Depois o Tomás é que sugeriu o Gui. Já conhecia o Gui, mas não éramos assim tão próximos. E nós, pronto, começámos a fazer a coisa os 3. Lá está, já tínhamos... Sendo o Guilherme mais disciplinado. O mais disciplinado, até a dada altura, sim. Eu lembro de a primeira reunião que nós tivemos em que o Guilherme aparece de gabardine porque nós tínhamos falado já um bocado sobre aquilo que poderia ser a série. À porta da minha casa, no carro do Tomás, até às 4 da manhã. E falámos mais ou menos daquilo que poderia ser a série, marcámos um meet e depois encontramos-nos. Aí o Guilherme, com base na nossa conversa, já escrevi umas merdas e está aqui. E chega assim, tipo uma coisa meio a reunião de decidir o planeamento da empresa e distribuir assim as folhas para todos.
Como advogado. que Como é. advogado que é, exato. E eu pensei, não tem aqui nada. E o Tomás também, ficámos a sentir-nos um bocado, ok, isto pode correr mal. Mas sim, mas o Tomás diz isto e bem, que é, nós precisávamos de alguém assim. Com Com disciplina. disciplina de trabalho, que é porque eu e ele, aquilo ia ser uma escáfia total. E depois, a dada altura, podemos o Gui. Porque o Gui, pronto, não é? O Gui depois passou para o lado de cada brincadeira e senti que precisávamos de um quarto elemento para colocar novamente a disciplina, a mão naquilo. E também porque nós tínhamos muito boas ideias, mas estávamos um bocado perdidos na conjunção dessas ideias, estás a perceber? E aí eu lembrei-me, Do Daniel. tarde, mas em boa hora, do Daniel Cruz, Que tinha escrito que contigo. eu tinha escrito comigo o Africano. Devo ao Dani um episódio, um projeto do início, que vai acontecer, espero eu, porque o Africano, o Dani também entrou a meio para me salvar, porque eu estava a escrever com o Tiago Félix, que era na altura o rapaz que era meu amigo da altura. Na brincadeira dizemos, era o meu Tomás da altura. E depois o Dani entrou mais à frente para me salvar, porque eu queria escrever um episódio específico e achei que o Dani era melhor complemento para esse episódio. E depois acabou por me ajudar no resto da série. Aqui foi igual, e até eu ligo ao Dani, explico mais ou menos assim, ele diz assim, puto, tu tens que me parar de fazer isso. Quer dizer, pá, ou bem que conto, para o início ou bem que não conto, não é? Tipo, depois vou-te mandar o que nós temos, por favor, vê, e diz-me. E mandei tudo por e-mail, ele viu e disse, pá, parece-me bem, vocês têm aqui coisas boas, só faltam aqui um toquezinho. Pá, e entrou e foi embora que ele entrou, foi um complemento ótimo. Foi alinhar. Foi alinhado. as Porque o Dani ideias. é mesmo argumentista. Ok. Estás a ver? O Fixe. gajo é argumentista, Certo. curso, essas coisas, as coisas que as pessoas fazem. E escreveu, chegou a escrever coisas, escreveu uma peça de teatro, não escreveu sozinho, escreveu em colaboração com outro gajo que agora não me lembro o nome, mas Sempre escreveu. virado para a comédia. Sim, mas ele escreveu também uma novela. Foi. Eu não sei se é para dizer aqui ou não. Acontece. Não sei se é para dizer aqui ou não, mas sim. Portanto, Há boas novelas por aí. Portanto, sim, o Dani depois acabou por nos ajudar. E a partir daí depois fizemos a coisa todos. Há uma coisa que tu dizes também nesse episódio, e depois também te via comentar no Twitter, que algumas cenas ou falas que escreviam e que tu dizias, esta vai para a comunidade cultural, a frente da comunidade cultural. Isso era algo consciente, ou seja, quando estava a escrever, se calhar tipo, Não, há este momento aqui é partilhável. sim, Isso interessa? Não é se interessa, imagina. Não, mas acho que retrata bem a realidade em que estamos. Sim, não, imagina. Já pensámos à frente. Até. Há uma. Não, eu sou pouco estratega nisto. Não, É? não vou estar aqui. Sim, eu sou pouco. Eu sou zero. Não vou estar aqui a enganar as pessoas, nem a mim mesmo. Sou zero estratega. Mas confesso que há uma frase que eu escrevi e que eu pensei, eu disse, isto vai para a comunidade de cultura e arte. Pá, isto vai. Tanto é que depois. Porque nesta coisa. E foi, atenção. E foi. E nesta coisa de negociação havia coisas que é tipo, pá, não curto muito isto, ou então, mas porquê? Não sei o quê, mas pronto. Negociação entre vocês. Entre nós, os quatro, sim. Numa primeira fase e depois mais tarde com o Luís Almeida, o organizador. Mas era do tipo, a frase do primeiro episódio em que o Carlos diz: o homem não nasceu para trabalhar, nasceu para criar. Agostinho da Silva. E eu digo, isto vai para a comunidade cultural, primeiro, porque os gajos adoram o Agostinho da Silva, os gajos adoram o Agostinho da Silva, eles são malucos com o Agostinho da Silva, tudo que tem Agostinho da Silva vai lá para e vai lá para e depois, porque eu também gosto muito de Agostinho da Silva, estava numa fase em que estava a ver muitas coisas dele e ler coisas do gajo, e pensei, isto vai para lá. Mas depois há outras coisas também, que pelo tom, pela coisa, e um gajo pensava, se calhar isto pode Há outra frase do Arthur, interpretado pelo Ricardo Maria, que também foi para também foi para lá. Sim. Essa mais política. Sim. Sim, mas eu acho que a série Que essa aí, pelo que eu percebi já agora, veio de conversas tuas com Miguel Neves. Porque eu sou um assambarcador. Miguel Neves já agora, que faz uma Vasco. personagem de Vasco, que diria que é o contrário de Miguel Neves, ou não? Sim, É totalmente o oposto. podia ser ainda mais contrário. Não, mas que é isso? Imagina, eu gosto de materializar as coisas boas, as coisas que eu acho boas ou que são importantes, pelo menos para mim, porque para depois no futuro olhar para elas e para que aquilo me diga alguma coisa. Aquilo foi no momento em que estávamos a falar muito sobre os salários que se praticavam nos mídia em Portugal. E estávamos a discutir isso, depois eu com o Miguel tinha, pá, agora menos, mas na altura, volta e meia temos, mas na altura tinha mais, pá, horas e horas de discussão, e tocar mensagens, e vai áudios, e vai não sei o quê, e há aquele bloco de conversa que eu pensei, quando estávamos a escrever, decidimos que haveria uma saída à noite, e que é a epifania do Arthur, e depois, o gajo podia ter assim uma coisa, um discurso eloquente, uma coisa mais política, e não sei se, pronto, acho que coube-me a mim depois escrever essa parte, e eu pensei, isto fica bem aqui. E meti,
porque é Foste uma forma... buscar os áudios. Fui buscar, porque aquilo já estava escrito, foi só copiar e colar, e é muito mais, que depois Sim, foi sim, cortando, foi foi selecionado. caindo, sim, foi caindo, mesmo já no guião, caiu. Mas é isso, é uma forma também de, sei lá, perpetuar aquilo, e pensar, tipo, isto foi uma conversa um dia entre eu e um amigo meu. Em relação à questão do Miguel fazer um gajo completamente diferente do Miguel. Sim, mas sabes que aquilo é um bocado a relação, com algumas diferenças, é um bocado a relação que eu tenho com o Miguel, sabes? Tanto quando ele mostrou o guião, eu disse assim, isso é gente, Carlos. E é tipo, que às vezes eu a falar com o gajo e ele a dar-me na cabeça de alguma forma, é tipo, o Miguel é um bocado aquele irmão mais velho que já viveu e que sabe as coisas e que te dá conselhos, mas ao mesmo tempo, mas que diz assim, man, mas faz a tua cena, man. E tipo, ou seja, não é, pá, não faças merda, ele só diz assim, fazeres merda é mau, mas faz a tua cena. É um bocado vasto. É um bocado vasto. Só antes de irmos ao episódio 5 em concreto, ainda relacionado com o guião, nos créditos dos episódios aparece o Henrique Dias como supervisão de guião. Qual é que foi o papel dele exatamente aqui? Henrique Dias, diga-se, do Pôr do Sol, de Ferrativo, Herman, imensos projetos. Sim. Também acho que veio agora aquela cena com o Gilmário Vemba também. Okay. Ele escreveu uma série para a Fox em Angola, não é? Yeah. Sim. É verdade, uma sitcom. Sim. Do Gilmário já agora. Que O que é? ontem, Foi sequestrado ontem, aparentemente. Sim. E já está foi bem, encontrado. sim, foi encontrado, mas que situação bizarra, não é? Nunca tive amigos que pudessem Fosse ser relacionados. Imagina, eu fiquei bem preocupado e bem tenso quando isso aconteceu, mas por um lado, que é egoísta, eu pensei, uau, estou num nível de vida ótimo, eu tenho tipo amigos que estão sequestrados, eu tenho amigos que estão raptados. Não, mas eu por acaso quando vi notícias ele já tinha sido já estava tudo. Mandar, isto vai sair já com uma semana, 2 semanas. Sim, Depois mandar um abraço ao Gilmar e exato, a família. Um abraço para é um gajo que eu curto muito e respondendo, o Henrique faz parte do projeto RTP Lab na parte da supervisão do guião. É isso, ou seja, não partiu de nós, não fomos nós, não. Mas ele teve foi visitando feedback, etc. Ele leu, porque isso faz parte das normas e das várias fases do processo, não é? Tu escreves, mandas, eles aprovam, depois tipo, tens reuniões em que eles depois dizem, ok, isto aqui poderia ser feito de outra forma, mas foi um processo bastante aberto, muito aquela coisa do, pá, tudo bem, vocês decidem, sim, mas aqui podiam isto está bem escrito, isto está mal, aqui este tom, se calhar não sei o que é que vocês pretendem com este tom, isto está meio tal e tal, mas sim, mas em última instância ele deu-nos feedbacks, mas depois a partir desse feedback fizemos, por exemplo, o episódio 5 era isso que eu ia perguntar, porque lá está no episódio que gravaste para o teu podcast com os restantes guionistas, acho que é o Daniel que diz que uma mudança no episódio 5 surgiu através de uma crítica até. Foi do Henrique? Do Henrique Dias, sim. Porque... Então qual é que era a crítica exatamente e qual é que era o propósito inicial desse episódio? Bom, antes de mais fazer aqui uma declaração de interesse e de justiça que pronto, como eu já disse inicialmente, a série foi escrita a 4 mãos, depois numa fase mais tarde a 6, 8 mãos, porque depois juntou-se o Luís, a Alexandre, o Nuno e todo o pessoal que ajudou a compor isto. Mas na fase que importa falar aqui, que é a fase da construção e da criação, que foi feita por nós 4, houve coisas que foram escritas por uns, houve coisas que foram escritas por outros, houve coisas que foram complementadas por outros. O Dani, por exemplo, escreveu o 5. E foi supervisionado pelo Guilherme. Sim, teve o apoio do Guilherme. Teve o apoio do Guilherme e foi supervisionado pelo Carlos. O Dani escreveu o 5. Com a ajuda temos que vocês foram usando entre vocês para se organizar. O Gui ajudou, mas a bom dizer foi o Dani. Nós construímos o episódio todos juntos, porque é isso, definimos os traços gerais daquilo que podem ser os episódios, depois atribuímos, eu atribuí a quem é que podia estar mais capacitado para escrever aquele episódio, ou então a pessoa chegava a ser fã e dizia, eu fico com este, eu fico com aquela cena de não sei o quê. Pronto, e Dani ficou com isso. Feita essa nota, até porque ele mandou mensagem, se eu não tiver créditos dessa conversa nessa parte, estás fodido comigo. Beijinhos, Dani. Mas, e eu até estava, às vezes uma coisa engraçada que eu faço que é tentar ouvir os áudios daquela altura do processo criativo, e horas e horas de áudios e não sei o quê. E há uma parte em que eu no início queixava-me bem, dizia assim, malta, tipo, o Carlos está sempre dentro do bar. Porque depois do primeiro episódio o gajo começa a trabalhar nas versões iniciais, depois tu passas quase tudo no bar. Porque a verdade é, chama-se barman e eu queríamos dar ali que o grande centro da cena fosse no bar. Depois a da altura, o gajo também está sempre no bar, vamos metê-lo fora. Então fomos meter o gajo lá. E há um áudio do Tomás que ele me disse assim, e eu tipo a reclamar e o Tomás a dizer, puto, também calma. No início é tipo, bar. Agora é tipo, fora, bar, calma, fora, pá, calma também, vamos estudiar aqui isto. Então,
pensámos, uma forma bacana de fazer isto é tirá-lo do bar num episódio. Ok. Vamos tirá-lo do bar num episódio e esse episódio passa todo fora do bar e vamos conhecer tipo um outro universo do gajo, o gajo a fazer outra coisa. Pá, e podia ser qualquer coisa. Pois eu lembrei-me de uma experiência real que eu tive, que foi, eu quando trabalhava no Rouge, um dia recebi um convite para ir atuar a Tondela. Os gajos pagavam um cachê estúpido. E eu falei com os meus bosses da altura, os meus gerentes da altura, e disse, porque é a situação, não sei o quê. E o gajo disse, opá, pois, mas imagina, isto é como, não te posso dar o dia, que isto não é bem assim, não é? Porque todas as pessoas são importantes, depois isto é sempre previsível, depois pode encher e mais ou menos faz diferença. E eu, mas eu não consigo, tipo, ir a Tondela e voltei, pá, mas tem que ser. Ou então pelo menos tens de estar cá. Porque depois o Manel Reis pode vir cá e não estás cá, depois como é que eu vou explicar que não estás? Pá, tens que aparecer nem que seja no fecho. Vamos rezar para que isto não arrebente esta noite, não sei o quê. E eu, ok. Então falei com um amigo meu e nós fomos para Tondela, atuar. E mal acabou, tipo, pegámos no carro e vinhamos. Pá, tipo, imagina. Tondela ainda é... É, bem longe, porque imagina só para ir tipo 2-3 horas até Tondela. E nós, tipo, 2 da manhã estamos na estrada para zarpar, para voltar para eu ainda ir trabalhar, man. Tipo, eu tinha acabado de fazer stand-up, o convite surgiu da Câmara. E eu, tipo, pagava a mãe, até correu bem da mãe, foi fixe, fomos bem recebidos e não sei o quê. Podíamos ter ficado lá, o gajo ofereceu-nos a possibilidade de ficar, não sei o quê. Mas não, tem que ir, mas para trabalhar ainda, não sei o quê. 2 da manhã estávamos nós a zarpar e o carro dá o berro. Na estrada, e tipo, todos bem atentos. O carro dá o berro. Mas depois lá chegámos. Eu cheguei, tipo, às 4 da manhã, tipo, a equipa pôs-me atrás do balcão. E lembro-me, tipo, chegar e estava um último cliente e eu atende tu, só para fizeste alguma coisa e atendi. Bom, e eu contei essa história, porque às vezes nós estávamos a escrever e depois havia tipo pausas meia hora para eu contar as minhas histórias. Malta, vamos contar agora uma história, depois vocês veem o que é que querem fazer com isto. E contava. E alguém depois disse, olha, podíamos pegar nisso e podíamos recriar isso. E esse episódio ia se chamar Tondela. E o nosso sonho é que tivesse a música do Samuel Lúria, Tondela, que era do Gui, a sugestão Acho do que não Gui. conheço. Que dizia, este episódio podia acabar com este som. Contei isto e disse, ok, bora. Então começámos a escrever. Então, essa é a primeira ideia para este episódio 5, é um acontecimento real. É um acontecimento real, sim. Começámos a escrever, não sei o quê. Entretanto, Tondela passou para Alcobaça. Tondela passou para Alcobaça porque imagina, porque depois nós pensámos Tondela e Acaba por ser mais perto. é isso, pensámos depois mesmo, pensámos mesmo isto Claro. e gravar para Tondela. Sim. E depois chegámos à conclusão que Tondela era bem da longe, não dava, Claro. então vamos pensar num sítio mais perto e pensámos em Alcobaça. E então, pronto, esta foi assim a primeira ideia para este episódio. Depois, ok, já a cena da atuação, mas ok, não pode ficar só pela atuação, tipo, tem que ter aqui mais qualquer coisa, Claro. não é? Opa, e se o gajo às tantas, pá, porque depois o Tomás tinha sugerido, quando eles estão a voltar e o carro, tipo, aproveitar-se do carro da berra, eles estão a arranjar o carro e aparecem tipo uns gajos vestidos não sei o quê Para assaltar o carro e essas lá está, isto é muito ideias ao Tomás Rodrigues. Foi uma pessoa muito importante para este projeto também, e nem que fosse o Tomás foi muito importante, nem que fosse para manter tipo uma certa lucidez e um certo humor quando estava tudo meio descambado, às vezes. Mas malta, vou só dizer aqui uma coisa, eu estava a ideia e depois ia para trás na cadeira, já sabes que era tipo então pensamos, ok, se o gajo depois encontra um sem-abrigo numa estação de serviço e depois é tipo, ok, e o sem-abrigo até pode representar tipo aquilo que pode acontecer ao Carlos se ele não Ok. fizer alguma coisa da vida, não sei, podemos chamar o Carlos também, não sei o quê, meio que é isto. E depois eu lembro-me que um dos primeiros dramas que tivemos foi, ok, e depois o que é que fazemos ao sem-abrigo? Tipo, como é que nos livramos dele? Estás a ver? Como é que nos livramos dele? Sim. E isso foi uma coisa com a qual nos batemos durante imenso tempo, porque até Então, lembro... o que acontecia nas primeiras versões? Era do tipo, nós andámos para aí quase 2-3 semanas com umas quantas opções em cima da mesa, que era, eles pagavam sem-abrigo, iam com sem-abrigo, a primeira opção era... Pessoa em condição. Pessoa em condição de sem-abrigo, iam com sem-abrigo, depois quando voltavam a deixá-lo na mesma estação de serviço, quando eles tipo... É mais ou menos igual ao que está agora, Ok. mas quando estão a voltar, ele vem com eles param na estação de serviço para abastecer e o gajo sai e baza, tipo uma coisa meio cena de variações na Odisseia, que ele está assim a vazar e desaparece assim. Certo. A segunda opção, sem abrir, roubava-lhes o carro, e depois voltavam e eles pagavam para abastecer, o sem-abrigo vazava com o carro. 3, o sem-abrigo acabava a atuação, saía e sentava-se tipo numa
sei lá, numa praça em Alcobaça e transformava-se numa pedra, o que é, e fica lá. Tipo, acho que uma coisa assim. Tipo, havia assim várias pessoas meio coisa em cima Meio da mesa, estranhas. meio estranhas em cima Sim. da mesa. Estávamos assim meio apanicados. Depois chamámos, eu lembro até o Luís também entrou nessa reunião. O realizador? O realizador, sim. E o Nuno também, o editor. Para também. Vejam, e até acho que a cena da pedra, o Luís disse: eu não sei quais é que são as outras, mas já não quero ouvir mais. Disse, essa não quero. E depois nós tínhamos a ideia que era esta personagem, a de pessoa da condição de sem abrigo, ser alguém eloquente. Sempre quisemos que fosse alguém que tivesse um certo virtuosismo, estás a ver? Uma certa eloquência. Até inicialmente. E profundidade. E profundidade, sim. E até nós queríamos que, por exemplo, uma das coisas que nós queríamos era que o gajo começasse todas as falas com o título de um livro do Paulo Coelho. Era uma das extravagâncias que queríamos que esta personagem tenha. Só que depois o Gui disse: malta, tipo, imagina, nós usávamos termos muito próprios, que é compro, não compro, compro em saldo, não sei o quê. O Gui disse, Isto quando dá a discutir ideias. sim. E o Gui dizia assim: malta, é assim, eu percebo, mas eu não li os livros de Paulo Coelho, eu não sei o que contém lá dentro. Eu não quero estar associado a uma coisa que imagina, é giro usarmos o título, mas depois foi um livro que é meio merda. Acho que não faz muito sentido isto. Então, isso caiu. Mas sempre teve lá a ideia de dar essa profundidade a essa personagem. Só que, qual é que foi esse apontamento que o Henrique nos fez e que nos despertou em nós alguma atenção? Que é, Mas qual é a versão que lhe apresentam? nós apresentámos uma versão em que ainda havia uma outra opção, que era o sem-abrigo vir voltar com eles para Lisboa e ser o manager do Pedro. E assumir o papel de manager do Pedro. E na última atuação, no último episódio, quando o Carlos sai para ir atuar, inicialmente aquilo ia ter público, ias ter planos do público, e o sem-abrigo, havia duas opções. Uma, ele voltar com o manager do Pedro e estar lá com o Pedro a assistir, estás a ver? E naquela cena depois, é tipo... E outra é o sem-abrigo está lá a assistir, num canto só, tipo, deixa lá num canto, o gajo a assistir, faz assim, que é essa a opção. E agora não sei se nós apresentámos isso, e se foi essa do gajo estar lá a apresentámos no Henrique, ou se já apresentámos esta como está, mais ou menos, pelo menos a cena do gajo ficar lá e não sei o quê. Só que havia uma cena que era a forma como aquelas três personagens tratavam sem abrigo, é que se calhar era mais ou menos discutível. Porque ele dizia, eu lembro que uma das críticas que o Henrique fez foi: se quem que vos diga, isto parece um bocado a ressaca, que são três amigos que apanham o gajo numa prestação de serviço e vão brincar com o gajo. Isto não faz sentido. E além de que não há grande... Uma coisa é clara, o Carlos identificava-se, estava solidário com o seu abrigo, tipo, era o amigo dele. O Vasco compreendia? Não, mas na altura não havia altura grande distinção. Ele dizia, não há grande distinção entre o Vasco e o Pedro. É tipo... O Carlos percebemos que é um gajo que tem empatia por este gajo, para esta personagem. O Pedro e o Vasco estavam mais Mas os outros gajos estão tipo, ok, tipo, não curtem só do gajo. E soa muito gratuito, de repente, dois gajos a malhar porque aquilo era meio sempre pau, não é? Porque mesmo o tom, mas o que é que vem connosco? Vem assim, não sei o quê, se calhar veio porque não sei. Se calhar havia umas referências à comida, certo. Deixa eu comer, porque não tem. Isso ainda existe na personagem do Pedro, não é? Um pouco. Que vai-se diminuindo. Vai-se diluindo, exato. Mas o que vem com o apontamento do Henrique e que nós soubemos interpretar e aproveitar foi, ok, então vamos fazer assim, podemos manter o Pedro como... Porque nós quisemos fazer ali, ter várias vozes daquilo que podem ser as vozes da sociedade. Tens um gajo que olha para este gajo como o gajo do... vai trabalhar... Sobre pessoas em condição de sem abrigo. Este gajo, se calhar, não come e não sei o quê. Tens o gajo que é mais condescendente porque já fez voluntariado, acha que percebe a dor dos outros, porque uma vez teve uma tia que perdeu tudo. No Vasco. Exato. E temos um gajo que é empático pelos motivos que são variados, não é? Certo. Então foi a partir dessa crítica que nós decidimos fazer essa pontuação, estás a ver? E porque depois nós pensámos mesmo, ok, por muito que se diga, isto hoje em dia, não sei o que, tu fazes o que queres. Mas há sempre um momento em que tu pensas, tipo, a forma como isto vai ser recebido. Porque tu também queres que a coisa seja bem recebida. Porque às vezes é um bocado ingrato, tu estás muito tempo a fazeres um trabalho em que acreditas e depois às vezes por causa de uma coisa, aquilo é tudo manchado. As pessoas pensam, pois, isto é muito chido demais, não sei o quê. Claro. Não é? E então, para também proteger-nos de alguma forma, e porque este seria sempre o episódio
um episódio especial por ser diferente de tudo o resto e por ser assim, uma lefada de ar fresco. Por ser... Então, pá, vamos concentrar-nos nele e fazer isto bem. Então, nós tivemos interpretar estes comentários do Henrique e fizemos isso. Então, foi a partir daí que decidimos: ok, o Pedro mantém-se como o gajo rabugento, pá, que não curte este gajo, não sei o quê, mas acho que é fixe diluirmos também isso e no final. Ele fica bastante sentido quando perde ali alguém que ele acredita ser amigo dele, ou tipo acredita ser o manager dele, que aliás, por exemplo, acho que na primeira versão que mandamos, essa fala, pá, repetia-se muito mais vezes. Tipo, ele estava sempre a dizer: é o meu manager, de repente via não sei quem, é o meu manager, é o meu manager. E quando eles deixam. E depois há uma parte que até o sem abrigo dizia: mas pá, sou o manager dele. Pá. Acho que havia uma coisa dessas assim que até o gajo já disse: pá, sou o manager dele. Mas sei lá, mas temos que votar coisas por tempo e não sei o quê, e também para fazermos aqui um bolinho bom. Então foi nesse sentido, estás a ver? Então decidimos: o Pedro é este gajo rabugento, o Vasco é o voluntário, o gajo do voluntariado, e o Carlos é o gajo empático. E porque isto depois espelha um bocado a sociedade. Tu tens essas três visões. Parece-me que também houve algumas informações importantes que o sem-abrigo, a pessoa em condição de sem-abrigo, lhes dá sobre as vivências dele, que também exigiu alguma pesquisa sobre o assunto. Sim. O mérito todo para o Dani aqui. Porque imagina, porque é isso, quem faz o meu esboço é o Dani. Por exemplo, a cena do volante, Exato. ser um volante ou ser um fixo. Não fazia ideia. Eu também não fazia ideia, foi o Dani que fez isso, porque acho que ele pá, não quer estar em erro, mas ou conhece alguém que já fez, não sei, mas ele pronto, e ele trouxe essas referências, e havia muitas mais, que depois também não deu para ficar tudo, por causa do tempo, mas já. Mas a ideia de encontrar, ou seja, a ideia de encontrar o sem-abrigo e eventualmente fazer qualquer coisa com ele pode ser engraçada à primeira vista, mas porquê o tema do sem-abrigo? Porque eu sou um gajo de esquerda. Mas surgiu só por acharem engraçado ou por de alguma forma acharam relevante até falar do assunto? Epá, sabes, eu ontem mandei mensagem à Dani a perguntar porque é que nós escolhemos o sem-abrigo e ele não me soube responder, porque também já passou tanto tempo e nós falámos tantas coisas. Quando apresentámos o tema aos gajos, tipo, e ao Henrique principalmente, tipo, ele não curtiu. Pá, ele disse: pá, não curtia porque acho que é uma coisa, pá, pode ser meio desagradável e tipo, vocês estão a brincar com sem-abrigo, isto pessoa com sem-abrigo, isto é um tema sério, se não for bem feito, pá, claro. E ele já bem. Ele, até quase está feito, o gajo sempre foi cético em relação a este episódio. Tipo, disse sempre, tipo, pá, vocês vão meter aqui em caminhos apertados, pá, isto aqui, vocês é que sabem, mas... Mas ele gostou da versão final? Sim, acho que gostou. Mas sim, então, porque o tema em si, não é? Porque logo o tema em si é sujeito, tipo, não sei o quê. Porque assim, eu acho que é pela simbologia, porque eu não te sei dizer concretamente se havia outras opções, mas acho que é pela simbologia e não sei se chegou a ver, acho que não houve, acho que pensamos logo no sem-abrigo porque é aquela coisa do ser um gajo por quem ninguém dá nada e que de repente, pá, tem todo porque é isto, vem muito daquela coisa que eu te dizia no início do retrato sociológico que eu fiz quando estava no bar. Quando olhas para alguém que está em determinada posição ou em determinado contexto, tu assumes que aquela pessoa ou não sabe muito mais do que aquilo, ou porque aquela pessoa não é nada. Tu não consegues, tu olhas para um gajo que está atrás do bar, não vês que aquela pessoa tem sonhos, não vês o que é que ela faz. E tu olhas para um sem-abrigo e não consegues perceber, não assumes o contexto dele. Estás a ver? Aquela pessoa falhou. É a ideia que vem logo, é tipo, este gajo falhou. Se ele está aqui, é porque falhou, fez mal às contas, porque não sei o quê. E há N razões para isso, né? E tal como há uma fala na série em que a Madalena diz, a Madalena ou o Carlos dizem, eles são à espera para ser atendidos e dizem: normalmente, quando as pessoas estão em posição de poder, têm pouca empatia pelos outros, por isso é que este gajo ainda não nos atendeu. Pronto, estás a ver? Que as pessoas às vezes esquecem-se também que é, pois sendo que não, o poder não está só do lado de por exemplo, nessa dicotomia cliente, quem serve, barman, não é só tu porque tens dinheiro e vais pagar. Não, tipo, imagina, eu se quisesse deixar, eu às vezes deixava pessoas à espera de propósito para dar tempo. Pessoas tipo, e ficavam ali, eu ficava a olhar para elas tipo, e ela tipo, então, ficava isto até assim eu meter como colega de lado, é tipo, não atendi agora, vais fazer o quê? Percebes? Então é isso. E como tu não assumes isso, então achamos interessante ser alguém naquela condição por quem ninguém dá nada, e de repente traz-te conhecimento e traz tipo, não é? Por exemplo, quando o Vasco diz no seu tom condescendente, pois a crise levou muita gente à ruína, ele disse: não, mas eu estou bem, atenção, eu estou bem, eu faço a vida que quero, porque tu assumes logo coisas sobre os outros. Percebes? Até tu assumes logo, este gajo está aqui é porque falhou. E às vezes não. Tanto é que, por exemplo, no trabalho de pesquisa que o Daniel fez, e foi importante, que é isso, às vezes, e tu tens relatórios sobre isso, reportagens sobre isso, muitas vezes há pessoas depois
acabam por criar uma certa afinidade à rua e não querem sair de lá, Não porque querem pronto, sair, a realidade que conhecem, infelizmente, e não sei o quê. E pá, e é isso, e quisemos também mostrar isso às pessoas, porque se fosse só para brincar também brinco com o meu cão, Claro. então yeah. Sim. E há uma cena em particular, acho que foi bem conseguida, que é quando tu interages pela primeira vez, a tua personagem interage pela primeira vez com o Sem-Abrigo, que é um jogo de par ou ímpar, Sim. que há ali alguma tensão até, Sim. não é? Em que disputam comida Sim, e sim. bebida e depois algo que não sabemos e ficamos a perceber que é uma viagem para Alcobaça. Claro. Essa cena como é que surgiu? Essa cena, imagina, foi das cenas que mais assustou, por exemplo, a RTP e que mais assustou o Henrique. Porque de repente vocês estão a meter um gajo a lutar por comida. E tipo, imagina, isto também dá mau aspecto. Então, Percebo. tipo, meninas, mas calma, tipo, mais à frente vão perceber que, tipo, percebe? E a forma como vamos fazer. Porque nós tínhamos, eu não sei se já tínhamos a ideia do jogo, porque nós tínhamos a cena do o gajo pedir comida, ou não, pedir dinheiro, o gajo dinheiro não tenho. E ele dizia, mas tem qualquer coisa, uma coisa assim, e depois está a passar, isto nas primeiras versões, está a passar o Pedro que sai da casa de banho por trás. Uhum. E o Pedro é que sugere qualquer coisa, uma cena assim, não quero também estar incorreto em erros. Os meus colegas vêm ouvir e depois comentem e digam como é que era, como é que foi a cena. Mas sei que envolvia o Pedro no segundo plano. Ok. Que até eu lembro, nós estávamos a escrever e eu falei assim, malta, imagina, com os dedos, a fingir que sou remador. E está o gajo assim, e ele está a passar. Mas havia, eles estão a jogar, ou uma coisa assim, ou estão a discutir, estão a falar de como é que vai feita a distribuição da comida, e o Pedro está a passar por trás com as batatas e a fazer assim Meio gozão. meio gozão. E pronto, por exemplo, essas coisas, às tantas isto é meio desnecessário, não sei o quê. Mas isto sempre me lindou muito, é tipo, de repente estás a meter um gajo a pedir, ele está comendo. Então pensámos, em vez de ser só um gajo a dizer aquele habitual comida, porque era, pede dinheiro, ele disse, dinheiro não dou, mas se quiser comida vamos ali comprar, uma coisa assim. Então sempre, vamos fazer aqui isto de uma forma em que a personagem do Sem-Abrigo, na condição de Sem-Abrigo, fica sempre por cima. Claro. E ele ganha sempre. Então é tipo isso está nos pormenores, não é? As pessoas têm que ver, se tu quiser, está muito nos olhos com que tu vês, está nos pormenores. Se tu vires bem, ele ganha sempre ao Carlos, que é um gajo que já está a sofrer, já está meio no chão, e ele ganha sempre ao Carlos e ganha a viagem para Alcobaça. E depois nessa viagem tu percebes, ok, este gajo não é só. Ele tem mais coisas para dar. E, Mas é importante esse espaço pelo que me parece que estás a dizer, que foi difícil muitas vezes ter o tom certo a falar sobre o tema. Foi. E é importante ter esse espaço para falhar em guiões, não é? Em versões de guiões. Claro. Foi Se bom. calhar coisas que se saíssem como estão nas versões iniciais, se calhar depois não dirias estar confortável até. Exato, Se calhar com coisas que escreveste, não é? Sim, Escreveste ou pensaram? Imagina, uma das coisas boas, por exemplo, de escrever em conjunto é isso também, não é? Uhum. Dependendo dos projetos, mas é isso, é tipo, são várias cabeças que estão a pensar numa coisa e se tu não viste isto, há alguém que vê e há alguém que diz, olha isto. Por isso é que, sei lá, por exemplo, houve coisas que por exemplo, acho que não há mal nenhum, eu posso dizer aqui, por exemplo, havia uma fala no primeiro episódio que dizia que era assim, está o Carlos e o Pedro a falar sobre podcasts. E o Carlos diz, é engraçado... O que é que vais dizer sobre o podcast? Não, ele diz assim, é engraçado como as pessoas transformaram um conceito de estar trancadas numa cava a falar sozinhas numa profissão. Fico feliz com esta evolução daquilo que antes considerávamos o autismo. E era tipo, imagina, isto não é nada. É meio desnecessário. Isto não é nada, estás a ver? Sim. Mas tu quando escreves com base, sei lá, e eu digo isto muitas vezes, nós somos a geração da desconstrução, fala-se muito agora, estamos todos a desconstrução. Não estou em desconstrução, estou em construção, na verdade. Mas é isso, tipo, às tantas alguém diz, malta, peraí, isto não é bem nada, não faz sentido. É gratuito. É gratuito, e corta-se isto. E pronto. Sim. Está-se bem. E não tem mal nenhum de pensares na ideia. Exato, e agora tu pensas assim, eu gosto disto, porque é verdade, eu acho isto. Eu acho que os gajos que fazem podcast e falam sozinhos, são meio artistas, e está-se bem. E metes isto cá fora. E alguém que diz assim, isto não é, isto é ofensivo. E tu assim, é ofensivo porquê? Porque, estás a perceber, de repente que isto dá uma... Não tens amigos, não tens ninguém que goste de ti, que te diga que isto não devia ter vindo cá para fora, estás a ver? Uhum. E então, não... E nisso... Foi muito importante, não só nós, tipo, todas as outras pessoas, porque é isso, nós escrevemos, mas depois a série foi reescrita
não é? Pelo realizador, pela produtora Alexandra, e pelo editor, pelo Nuno e não sei o quê, e outras pessoas, que também por causa da língua, a forma como escrevíamos as coisas. Eu tinha um defeito, por exemplo, eu como escrevia, muitas das vezes as minhas falas eu que escrevia, né? Então, Escrevias como dizes. escrevia como dizia, então é tipo, vamos colocar isto num outro tom, e não sei o quê. Uhum. Mas Mas esse ponto estavas a dizer, só para não perder o fio à meada, acho muito importante isso de perceber-se que podes ter essas ideias no teu espaço enquanto estás em processo criativo, e a comédia te dá obviamente margem para isso, mas que pôr coisas cá fora convém ter um cunho, porque um não filtro qualquer, não é? tu não estás, sim, porque tu não estás a escrever só para Teu, ti, não é? exato. Essa ideia de que isto é habituamos-nos muito a ver essa ideia de que Convém teres um caixote de lixo muito grande. É uma das coisas que Sim. se costuma dizer, não é? e isso é bom sinal, exato. Exato. E sempre desmistificar esta ideia que é tipo, estou a escrever para mim, é o que eu acho bom, ponto. Então, mano, eu digo, se estás a escrever para ti, escreve, cola numa parede, olha para ela, tipo, está-se bem. A partir do momento em que tu sais do teu sítio, porque depois nós habituamos também a ouvir aquela coisa que é do tipo, não, quem é que és tu para não gostares disto, porque isto não foi escrito para ti, tu não és o meu público. Essa ideia de bolha das redes, que é tipo, porque eu depois já escrevi sobre isto, escrevi um texto para o jogador sobre isto, que se chama Politicamente Chato, que é a ideia do isto tu nem me segues. Tu nem me segues, tipo, isto não é para ti, tipo, tu vieste de propósito, não sei o quê. Não, tipo, imagina, se tu escreveste só para as pessoas que. Porque quem curte do trabalho de alguém, a partida está mais predisposto a validar o trabalho daquela pessoa, porque tu já gostas, aquilo tudo parece-te bem. Se o gajo, tipo. É uma bolha. Sim, faz-te umas caretas e diz sim, mas depois quando sai fora daquele núcleo. Tu tens de estar preparado para isso também, porque sabes que estás a escrever para mais pessoas, estás no mundo com mais pessoas, né? Claro. E quando as pessoas vêm ter contigo, tu tens de ter um bom poder de argumentação. E nós estávamos mais ou menos, por exemplo, as coisas que não faziam sentido dentro da série que nós estávamos a construir, mesmo coisas mais malucas que tínhamos, por exemplo, sei lá, nós tivemos quase até a última a combater por uma coisa que era queríamos que o Aldo Lima aparecesse numa das cenas só de relance e dizer toi. Isso cena que tinha sido ótimo, mas portanto chegámos à conclusão que Por aqui, né? da mesma forma que isso não entrou por ser um capricho nosso, e a série tinha muitos caprichos nossos que ficaram por terra, muitos. Da mesma forma que tinha esse capricho, também quando há coisas que não fazem sentido, não é? Porque é aquilo que eu dizia-te no início, tu estás a ter tanto trabalho para construir uma coisa boa, para que deixá-lo cair no ridículo só porque é algo que há aqui algo que não está fixe, Que é um fetiche teu, que é um fetiche teu, exato, porque é tipo, Que é um fetiche estou a escrever para mim, tipo, se eu acho piada a isso e está-se bem. Uma última pergunta sobre este episódio 5, que há ali duas referências ao conceito de reality show com a parte do sem-abrigo. Primeiro, quando acho que é o Pedro que diz só quem está lá fora é que sabe, só quem está cá dentro é que sabe, e a pessoa em condição de sem-abrigo corrige para só quem está cá fora é que sabe. Portanto, há essa referência. E depois a despedida, que parece muito género, pelo menos a mim pareceu-me reality show, que são 3 pessoas a gritar um nome, sendo Carlos S, ainda por cima parece. Essa brincadeira aí, como é que surgiu? Pá, já nem sei bem dizer, porque é isso, porque imagina, o grosso desse episódio não foi, aliás, esse episódio quase não foi escrito por mim, tá? Eu fiz parte da construção dele, porque fizemos todos, mas quando me chegou às mãos eu pensei tipo, isto está fixe, não houve assim, ou seja, eu supervisionava os episódios todos, mas porque eu sempre achei que o Dani pela idade, pela experiência, era a pessoa mais capacitada para escrever esse episódio, depois tipo com a ajuda do Gui e do Tomás também. Mas quando as coisas vieram, tipo, aquilo fazia sentido. Depois discutimos todos aquilo. Mas acho que a cena eu lembro, isso ainda estávamos na discussão inicial da estrutura desse episódio, a cena dos dois terem o mesmo nome, Carlos, e até acho que isso foi uma ideia do Tomás, dizer, putz, isto é fixe por causa da cena de não ter nas novelas. E a metáfora sim. de sair da estação e ele estar na mesma fase, sim, ter o mesmo nome. Sim. Tudo isso foi discutido. Foi pensado. Foi tudo pensado. E a despedida, tens essa coisa do reality show, gozar com isso, que é tipo, quando ela diz, não, fica Carlos S. E no final, diz pá, porque depois é isso, nós estávamos, quando decidimos que o Pedro, a personagem Pedro, ia diluir-se, ia diluir o seu comportamento com o sem-abrigo, com o Miguel, com o personagem de sem-abrigo, e decidimos, ok, fazemos aqui uma coisa tensa. E nós queríamos até mais tensão. Nós queríamos mais tensão naquilo, estás a ver? Depois cortá-lo. Sim.
queremos mais tensão. E depois tivemos, por exemplo, muito indecisos se aquela despedida acontecia ali ou se acontecia na estação de serviço mesmo. Que é tipo, quando ele diz não voltes ao sítio de partida ou assim, ou volta ao sítio de partida. Depois havia essas frases, estávamos tipo, que não há nas versões iniciais, que é, se fosse na estação de serviço, é tanto vai dizer, pá, volta ao sítio de partida, meio quer dizer o carro sai do bar. Volta para a comédia, que é o teu sítio de partida. E então era a ideia de terminar lá. E Não fiques preso na tua não, estação então, de yeah, serviço. não fiques preso na tua estação de serviço. Exato. Yeah, Foi a metáfora que arranjaste. sim, e esse episódio, pá, é isso. Pá, eu acho que o episódio está bom, a série está boa, porque tocas em vários sítios, tem várias camadinhas e várias mensagens subliminares, que é isso, é para toda a gente, aquela história. Não é só minha, é de todos, é o que eu digo sempre, e é verdade. Pois há aquela coisa, só dizer isto, que é, eu estava, às vezes eu olho para esta série e penso, a personagem do Carlos tem o seu quê de neurótico, de perdido e não sei o que, as pessoas associam muito isto, não é? Perdido, sim. Sim, ao Carlos Real, que é verdade o que não é, não sei, as tantas fontes fica no imaginário de cada um. Mas eu outro dia vi uma entrevista do Woody Allen em que ele dizia eu às vezes olho para trás, olho para as minhas personagens e vejo que elas têm muito de lamento e de sôfrego, estão sempre a lamentar, e eu tenho que parar com isso. Chega porque as pessoas acham que isso é um ato heróico, não é nada heróico, do tipo, ok, este gajo está aqui tipo, nisto, e eu estava a ler isso e a pensar, same Não é... tipo, O lamento não é... não é a cena que é tipo, coitadinho, tipo, este gajo está aqui, o SP, tipo, as tantas também. É um bocado esse também o dilema do Carlos personagem. Sim. Carlos Muito jovem. Real, muito obrigado por teres vindo mais uma vez ao Humor à Primeira Vista, falar agora do Barman. Espero-te voltar a ver aí em palcos, como o Carlos personagem também acaba. E muito obrigado. Obrigado de agradecer-te novamente o convite e dizer que é sempre um gosto de conversar contigo. Da próxima vez, quando... eu não sei qual é que é o topo a seguir a isto. Não sei bem. Qual é que é a cave inicial? Ou seja, passaste a cave da ESC, sem Benfica, para cá, pelo menos a outra cave era mais perto. A cave do Expresso de Passo de Arcos, qual é que é a próxima cave? Não sei, vamos ver qual será a próxima cave. Da Vogue Portugal, não é? Da GQ. Nós estamos a fazer podcast para a GQ, entrevistar o Nuno Pires, o Paulo Pires. Entrevistar o Paulo Pires. Nuno Pires já veio. Sim. Um grande abraço ao Nuno Pires. Olha, eu gostei muito, pá. Obrigado. Obrigado, Carlos. Podes seguir-nos no Instagram. O Carlos está em Carlos M. Pereira A. O podcast está em humoraprimeira-vista.podcast e eu em Gustavo Rito Carvalho. A edição de vídeo e de áudio, a produção e a pós-produção de áudio são feitas por mim, o vídeo e as fotografias são do João Pedro Moraes, os jingles são do Ruben de Freitas e do Luís Batista, com vozes do Rui Mirama e do Tiago Filipe. As ilustrações são do Nuno Amaral, que também é responsável pelo logótipo, bem como a Vanessa Garcia. Um agradecimento também ao Carlos e à RTP por terem cedido as imagens e o áudio da série Barman, disponível na RTP Play. Obrigado por ouvir, estou aqui quinzenalmente às quintas, até um dia.